Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A ideia aqui é desmistificar totalmente como o dinheiro de fato cresce com o tempo. Para quem está começando a planejar o futuro agora, o mundo dos investimentos pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Pensa no Carlos, aquele jovem do nosso material de estudo que sonha em comprar a primeira moto aos 18 anos. Ele separou uma grana, mas logo travou naquele mar de dúvidas sobre rendimentos e segurança. Então, nosso foco hoje é justamente abrir essa caixa preta e mostrar as engrenagens exatas que fazem o patrimônio se multiplicar de verdade. E para organizar a nossa conversa, a gente vai passar rapidinho por 6 blocos. 1. O segredo do crescimento. 2. Juros simples contra compostos. 3. A matemática dos juros. 4. O impacto da taxa. 5. O superpoder dos aportes. E 6. Mudança de mentalidade. Ponto número 1. O segredo do crescimento. E tudo isso começa com uma pergunta super simples, mas muito poderosa. Como garantir mais dinheiro lá no futuro? Porque assim, para realizar um objetivo grande como a moto do Carlos, guardar o dinheiro embaixo do colchão e cruzar os dedos não rola. A inflação simplesmente corrói o valor daquela grana parada. A verdadeira resposta está em entender como projetar o futuro financeiro usando regras lógicas e claras. Modelar um investimento é, basicamente, usar matemática para prever com precisão o movimento do dinheiro subindo pelo gráfico ao longo do tempo. Quando a gente aplica um modelo desses, a sorte sai de cena e a gente usa a lógica para saber quanto vai ser acumulado. É literalmente como ter um mapa do tesouro na mão, onde a gente mesmo desenha o caminho até o prêmio. 2. Juros simples contra juros compostos. Para entender de verdade as duas principais formas de crescimento, vale a pena usar essas duas analogias visuais. Os juros simples são um crescimento linear. É exatamente como subir uma escada, um degrau de cada vez. O rendimento cai sempre e apenas sobre aquele valor inicial. É constante, mas é lento. Já os juros compostos, aí a história muda. O crescimento é exponencial. Fica igualzinho a uma bola de neve rolando montanha abaixo. Ela não só desce, mas vai ganhando mais e mais massa a cada giro, porque a neve nova gruda na neve que já estava lá. Nos investimentos, isso significa que os juros de hoje rendem novos juros amanhã, e é aí que a mágica do longo prazo acontece. Parte 3. A matemática por trás dos juros. Essa fórmula dos juros compostos pode até ter cara de livro de matemática do colégio, mas destrinchar ela é bem simples e mostra direitinho como a bola de neve se forma. A gente tem o M, que é o montante final, o nosso tesouro. Ele é igual ao C de capital, que é a grana inicial, vezes, abre a parênteses, o número 1, que representa o dinheiro intacto, mais o I, que é a nossa taxa de juros. Fecha parênteses, e tudo isso elevado ao T minúsculo, que é o tempo. Repetindo para fixar, M é igual a C vezes 1 mais I, tudo isso elevado a T. Simples assim. E olha o detalhe de ouro: o tempo ser um expoente nessa equação muda absolutamente tudo. Ele potencializa os ganhos porque os juros compostos vão agindo sobre os lucros que já foram acumulados. Quanto mais cedo se começa, maior tende a ser o valor lá na frente, mesmo começando com bem pouco dinheiro. É o T do tempo que permite que a bola de neve dê giros suficientes para ficar gigante. É por isso que a juventude é o maior ativo que existe para quem está começando a investir. 4. O real impacto da taxa. Trazendo para a vida real, olha só a diferença numa projeção de 24 meses. No cenário A, colocando R$ 100 por mês numa taxa de 2% ao mês, o resultado final é de R$ 3.042. No cenário B, dobrando essa taxa para 4%, o bolo final salta para R$ 3.908. É uma diferença super respeitável de uns R$ 866 gerada puramente pela taxa. Agora, é super tentador e sempre atrás da maior rentabilidade. Mas a gente nunca pode esquecer que no mundo financeiro, buscar taxas milagrosas quase sempre significa assumir riscos enormes. Só que tem um atalho muito mais seguro para blindar esse crescimento. E aqui chegamos no ponto 5, o superpoder dos aportes. O jogo vira quando o foco sai da taxa de juros e vai para o controle do próprio bolso. Mantendo aquela mesma taxa de 4% do cenário anterior por 24 meses, os R$ 100 por mês chegam naqueles R$ 3.908. Mas olha como o cenário muda de forma absurda quando o esforço mensal dobra para R$ 200. O valor final vai para R$ 7.816. O crescimento acelerado não depende de encontrar a taxa perfeita. Alimentar o processo com aportes cada vez maiores supera de longe o perigo de buscar aquelas taxas arriscadas. O verdadeiro superpoder de quem investe é, com certeza, o aporte constante. Número 6, e talvez o mais prático, a mudança de mentalidade. Toda essa matemática maravilhosa esbarra no nosso maior obstáculo, o comportamento humano.
A maior armadilha para quem quer acumular patrimônio é esperar para investir só o que sobra no fim do mês. Sabe por quê? Porque quase nunca sobra nada. A dica de ouro para ter disciplina é transformar o investimento numa prioridade inegociável antes mesmo de pagar os boletos ou de gastar com o que não é essencial. A frase investir transforma a relação com o dinheiro é muito poderosa. Quando existe o comprometimento real de investir, a gente não está só acumulando papel, a gente muda a percepção sobre consumo. Aquela vontade quase incontrolável de trocar de celular todo ano ou de comprar coisas por impulso começa a ser substituída por uma satisfação gigante de ver o patrimônio crescer a cada mês. A grana deixa de ser só uma ferramenta de consumo imediato e vira um aliado de longo prazo na construção de um futuro cheio de propósito. Para fechar e colocar tudo isso em prática, temos 3 passos super diretos, não importa a idade ou quanto se ganha hoje. Primeiro, crie a regra de separar 10% da renda logo no primeiro dia. Pague a si próprio as de todo mundo. Segundo, tenha uma consistência inabalável. São os aportes regulares que fazem a fórmula da bola de neve girar. E terceiro, conforme a renda for aumentando, o padrão de vida não deve subir sozinho. Os aportes mensais precisam acompanhar esse aumento na mesma proporção. É exatamente isso que separa a mera sobrevivência financeira da verdadeira independência. Bom, agora que a gente desmistificou o impacto do tempo, as armadilhas das taxas e o superpoder dos aportes, a reflexão final é puramente sobre ação. Entender os juros compostos na teoria é fascinante, mas é a prática que muda a realidade. Então, a grande provocação que fica hoje é: qual vai ser o destino dos próximos 10% que caírem na conta? O relógio dos juros compostos já está correndo. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.